Olá, eu sou a Franciele, eu faço parte do grupo que contém o Elenay, a Letícia, a Dardores e a Jamile. Nós somos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ofertado pelo UFPA com polo em Marabá. E eu vou falar sobre a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, começando pela apresentação. Ela foi resultado de reuniões realizadas na França, na Unesco, em 2005. O Brasil teve um papel muito importante na ampliação do texto, para incluir questões sanitárias, sociais e ambientais, em contraste com países mais desenvolvidos que queriam focar apenas em tópicos biomédicos e biotecnológicos. A declaração foi aprovada por unanimidade por 191 países na 33ª sessão da Conferência Geral da Unesco. Isso reflete a evolução da bioética brasileira, destacando a importância da saúde pública e da agenda social. A declaração marca uma mudança significativa na agenda da bioética do século XXI, tornando-se mais democrática, aplicada e comprometida com as populações vulneráveis e necessitadas. O Brasil e a América Latina se destacaram por sua participação acadêmica ativa e militante nos temas de bioética, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos universais. Agora eu vou falar sobre a Declaração sobre Bioética. A Conferência Geral. Consciente da capacidade única dos seres humanos de refletir sobre sua própria existência e sobre o seu meio ambiente, de perceber a injustiça, de evitar o perigo, de assumir responsabilidade, de buscar cooperação e de demonstrar o sentido moral que dá a expressão a princípios éticos. Considerando os avanços rápidos da ciência e tecnologia, que impactam nossa compreensão da vida e geram a necessidade de uma resposta global às amplificações éticas desses desenvolvimentos. Reconhecendo que as questões éticas decorrentes dos avanços rápidos da ciência e tecnologia devem ser examinadas com respeito à dignidade humana e em conformidade com os direitos humanos e liberdades fundamentais, decidindo que é necessário e oportuno que a comunidade internacional estabeleça princípios universais que serviram como base para a resposta da humanidade aos constantes dilemas e controvérsias apresentadas pela ciência, tecnologia e seu impacto no ser humano e no meio ambiente. Recordando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal sobre o Humano e os Direitos Humanos, adotada pela Conferência Geral da Unesco em 11 de novembro de 1997, e a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, adotada pela Conferência Geral da Unesco em 16 de outubro de 2003. Recordando o Pacto Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966, juntamente com outras convenções e recomendações da Unesco, a OIT, a FAO e a OMS, e outras agências especializadas das Nações Unidas, que tratam de direitos humanos, diversidade cultural, propriedade intelectual, saúde pública e responsabilidades intergeracionais. Observando também os instrumentos internacionais e regionais no campo da bioética, como a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser Humano, com respeito às aplicações da biologia e da medicina do Conselho da Europa, juntamente com os protocolos adicionais, bem como legislações nacionais, códigos de conduta e diretrizes internacionais e regionais no campo da bioética, incluindo a Declaração de Helsinki da Associação Médica Mundial e as diretrizes éticas internacionais para pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos do Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas. Reconhecendo que essa declaração deve ser interpretada de acordo com a legislação nacional e o direito internacional, em conformidade com as normas de direitos humanos, tendo a presente Constituição da Unesco, adotada em 16 de novembro de 1945, considerando o papel da Unesco em identificar princípios universais baseados em valores éticos compartilhados para o desenvolvimento científico e tecnológico, levando em conta os desafios emergentes em ciência e tecnologia, bem como a responsabilidade com as gerações futuras. As questões da bioética, por sua dimensão internacional, devem ser abordadas de forma abrangente, inspirando-se nos princípios estabelecidos pela Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos e pela Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos,
considerando tanto o contexto científico atual quanto os desenvolvimentos futuros. Consciente de que os seres humanos são parte integrante da biosfera, com um papel importante na produção um do outro e das demais formas de vida, em particular dos animais, reconhecendo que, com base na liberdade da ciência e da pesquisa, os avanços científicos e tecnológicos têm sido e podem ser grande benefício para a humanidade, incluindo o aumento da expectativa de vida e a melhoria da qualidade de vida, enfatizando que tais avanços devem sempre buscar promover o bem-estar dos indivíduos, famílias, grupos ou comunidades, e da humanidade como um todo, respeitando a dignidade da pessoa e dos direitos humanos, reconhecendo que a saúde não depende unicamente dos desenvolvimentos decorrentes da pesquisa científica e tecnologias, mas de fatores psicossociais e culturais, reconhecendo ainda que decisões sobre questões éticas na medicina, nas ciências da vida e nas tecnologias associadas podem ter impacto sobre indivíduos, famílias, grupos ou comunidades e sobre a humanidade como um todo, considerando a diversidade cultural uma fonte de intercâmbio, inovação, criatividade, essencial para os seres humanos e constitui um patrimônio comum da humanidade. No entanto, ressaltando que essas diversidades não podem ser usadas em detrimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, considerando também que a identidade de um indivíduo engloba dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais, reconhecendo que condutas científicas e tecnológicas antiéticas já produzem impacto específico em comunidades indígenas e convencida que a sensibilidade moral e a reflexão ética devem fazer parte do processo de desenvolvimento científico e tecnológico e que a bioética deve ter um papel fundamental nas decisões relacionadas às questões que surgem desse desenvolvimento. Considerando o desejo de desenvolver novas abordagens relacionadas à responsabilidade social, a fim de garantir que o avanço da ciência e da tecnologia contribua para a justiça, a equidade e o interesse da humanidade. Reconhecendo que dar atenção à posição das mulheres é uma forma importante de avaliar as realidades sociais e alcançar equidade, dando ênfase à necessidade de fortalecer a cooperação internacional no campo da bioética, especialmente levando em considerações as necessidades específicas dos países em desenvolvimento, das comunidades indígenas e das populações vulneráveis. Só isso? Disposições gerais, artigo 1, escopo. A declaração trata das questões éticas relacionadas à medicina, às ciências da vida e às tecnologias associadas quando aplicadas aos seres humanos, levando em conta suas dimensões sociais, legais e ambientais. A presente declaração é dirigida aos Estados. Quando apropriado e pertinente, ela também oferece orientação para decisões ou práticas de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e empresas públicas ou privadas. Artigo 2. Objetivos. Os objetivos desta declaração são: promover uma estrutura universal de princípios e procedimentos para orientar os Estados na formulação de sua legislação, políticas ou outros instrumentos no campo da bioética, orientar as ações de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e empresas públicas ou privadas, promover o respeito pela dignidade humana e proteger os direitos humanos, assegurando o respeito pela vida dos seres humanos e pelas liberdades fundamentais de forma consistente com a legislação internacional dos direitos humanos, reconhecer a importância da liberdade da pesquisa científica e os benefícios resultantes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, evidenciando, ao mesmo tempo, a necessidade de que tais pesquisas e desenvolvimentos ocorram conforme os princípios éticos dispostos nesta declaração e respeitem a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais, promover o diálogo multidisciplinar e pluralístico sobre questões bioéticas entre todos os interessados e na sociedade como um todo, promover um acesso equitativo aos desenvolvimentos médicos e científicos, tecnológicos, assim como maior difusão possível, o rápido compartilhamento de conhecimento relativo a tais desenvolvimentos e a participação nos benefícios, com particular atenção às necessidades de países em desenvolvimento, salvaguardar e promover os interesses das gerações presentes e futuras e, por último, ressaltar a importância da biodiversidade e sua conservação como uma preocupação comum da humanidade.
princípios, conforme a presente declaração, nas decisões tomadas ou práticas desenvolvidas por aqueles a quem ela é dirigida, devem ser respeitados os princípios a seguir. Artigo 3. Dignidade e direitos humanos. A dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser respeitados em sua totalidade. Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre os interesses exclusivos da ciência ou da sociedade. Artigo 4. Benefício e dano. Os benefícios diretos e indiretos a pacientes sujeitos de pesquisa e outros indivíduos afetados devem ser maximizados e qualquer dano possível a tais indivíduos deve ser minimizado, quando se trate da aplicação e do avanço do conhecimento científico, das práticas médicas e tecnologias associadas. Artigo 5. Autonomia e responsabilidade individual. Deve ser respeitada a autonomia dos indivíduos para tomar decisões quando possam ser responsáveis por estas decisões e respeitem a autonomia dos demais. Devem ser tomadas medidas especiais para proteger direitos e interesses dos indivíduos não capazes de exercer sua autonomia. Artigo 6. Consentimento. Qualquer intervenção médica preventiva, diagnóstica e terapêutica só deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em informações adequadas. O consentimento deve, quando apropriado, ser manifesto e poder ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer momento e por qualquer razão, sem acarretar desvantagem ou preconceito. As pesquisas científicas só devem ser realizadas com o prévio, livre, expresso e esclarecido consentimento do indivíduo envolvido. A informação deve ser adequada, fornecida de uma forma compreensível e incluir os procedimentos para a retirada do consentimento. O consentimento pode ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer hora e por qualquer razão, sem acarretar qualquer desvantagem ou preconceito. Exceções a estes princípios somente devem ocorrer quando em conformidade com os padrões éticos e legais adotados pelos Estados, consistentes com as provisões da presente declaração, particularmente com o artigo 27 e com os direitos humanos. Em casos específicos de pesquisas desenvolvidas em um grupo de indivíduos ou comunidade, um consentimento adicional dos representantes legais do grupo ou comunidade envolvida pode ser buscado. Em nenhum caso, o consentimento coletivo da comunidade ou consentimento de um líder da comunidade ou outra autoridade deve substituir o consentimento informado individual. Artigo 7. Indivíduos sem capacidade para consentir. Em conformidade com a legislação, proteção especial deve ser dada a indivíduos sem a capacidade para fornecer o consentimento. A autorização para pesquisa e prática médica deve ser obtida no melhor interesse do indivíduo envolvido e de acordo com a legislação nacional. Não obstante, o indivíduo afetado deve ser envolvido na medida do possível, tanto no processo de decisão sobre consentimento, assim como a sua retirada. A pesquisa só deve ser realizada para o benefício direto à saúde do indivíduo envolvido, estando sujeita à autorização e às condições de proteção prescritas pela legislação, e caso não haja nenhuma alternativa de pesquisa de eficácia comparável, que possa incluir sujeitos de pesquisa com capacidade para fornecer consentimento. Pesquisa sem potencial benefício direto à saúde só deve ser realizada, excepcionalmente, com a maior restrição, expondo o indivíduo apenas a riscos e desconforto mínimos e quando se espera que a pesquisa contribua com o benefício à saúde dos outros indivíduos na mesma categoria, sendo sujeita a condições prescritas por leis e compatíveis com a proteção dos direitos humanos do indivíduo. A recusa de tais indivíduos em participar de pesquisas deve ser respeitadas. Artigo 8. Respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual. A vulnerabilidade humana deve ser levada em consideração na aplicação e no avanço do conhecimento científico, das práticas médicas e de tecnologias associadas. Indivíduos e grupos de vulnerabilidade específica devem ser protegidos e a integridade individual de cada um deve ser respeitada. Artigo 9. Privacidade e confidencialidade. A privacidade dos indivíduos envolvidos e a confidencialidade de suas informações devem ser respeitadas com o esforço máximo possível de proteção. Tais informações não devem ser usadas ou reveladas para outros propósitos, senão aqueles para os quais foram coletadas ou consentidas em consonância com o direito internacional, em particular com a legislação internacional sobre os direitos humanos. Artigo 10. Igualdade, justiça e equidade. A igualdade fundamental entre todos os seres humanos em termos de dignidade e de direitos devem ser respeitadas de modo que todos sejam tratados de forma justa e equitativas. Artigo 11. Não discriminação e não estigmatização.
Nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por qualquer razão, o que constitui violação à dignidade humana, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Artigo 12. Respeito pela diversidade cultural e pelo pluralismo. A importância da diversidade cultural e do pluralismo deve receber a devida consideração. Todavia, tais considerações não devem ser invocadas para violar a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais, nem os princípios dispostos nesta declaração, ou para limitar o seu escopo. Artigo 13. Solidariedade e a cooperação. A solidariedade entre os humanos e cooperação internacional para este fim devem ser estimuladas. Artigo 15. Compartilhamento e benefícios. Os benefícios resultantes de qualquer pesquisa científica e suas aplicações devem ser compartilhadas com a sociedade como um todo e no âmbito da comunidade internacional, em especial com países em desenvolvimento. Para dar efeito a esse princípio, os benefícios podem assumir quaisquer das seguintes formas: ajuda especial e sustentável e reconhecimento aos indivíduos e grupos que tenham participado de uma pesquisa, acesso a cuidado de saúde e qualidade, ofertas de nova modalidade diagnósticas e terapêuticas ou de produtos resultantes da pesquisa, apoio a serviços de saúde, acesso ao conhecimento científico e tecnológicos, facilidades para a geração de capacidade em pesquisa e outras formas de benefício coerentes com os princípios dispostos na presente declaração. Os benefícios não devem constituir indução inadequada para estimular participação em pesquisas. Artigo 16. Proteção das gerações futuras. O impacto das ciências da vida sobre gerações futuras, incluindo sobre sua constituição genética, deve ser devidamente considerado. Artigo 17. Proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. Devida atenção deve ser dada à inter-relação de seres humanos com outras formas de vida, à importância do acesso e utilização adequada de recursos biológicos e genéticos, ao respeito pelo conhecimento tradicional e o papel dos seres humanos na proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. A aplicação dos princípios. Artigo 18. Tomada de decisão e o tratamento de questões bioéticas. Devem ser promovidos o profissionalismo, a honestidade, a integridade e a transparência na tomada de decisões, em particular na explicitação de todos os conflitos de interesse e no devido compartilhamento do conhecimento. Todo esforço deve ser feito para a utilização do melhor conhecimento científico e metodologia disponíveis no tratamento constante e revisão das questões bioéticas. Os indivíduos e profissionais envolvidos e a sociedade como um todo devem estar incluídos regularmente num processo comum de diálogo. Deve-se promover oportunidades para o debate público pluralista, buscando-se em manifestações de todas as opiniões relevantes. Artigo 19. Comitês da bioética. Comitês de éticas independentes, multidisciplinares e pluralistas devem ser instituídos, mantidos e apoiados em níveis adequados com o objetivo de avaliar questões éticas, legais, científicas e sociais relevantes relacionadas a projetos de pesquisas envolvendo seres humanos, prestar aconselhamento sobre problemas éticos em situações clínicas, avaliar os desenvolvimentos científicos e tecnológicos, formular recomendações e contribuir para a elaboração de diretrizes sobre temas inseridos no âmbito da presente declaração e promover o debate, a educação, a conscientização do público e o engajamento com a bioética. Artigo 20. Avaliação e gerenciamento de riscos. Deve-se promover a avaliação e o gerenciamento adequado de riscos relacionados à medicina, às ciências da vida e às tecnologias associadas. Artigo 21. Práticas transnacionais. Os Estados, as instituições públicas e as privadas e os profissionais associados a devidas transnacionais devem empreender esforços para assegurar que qualquer atividade no escopo da presente declaração que seja desenvolvida, financiada e conduzida de algum modo, no todo ou em parte, em diferentes Estados, seja coerente com os princípios da presente declaração. Quando a pesquisa for empreendida ou conduzida em um ou mais Estados e financiada por fontes de outro Estado, tal pesquisa deve ser objeto de um nível adequado de revisão ética e no estado no qual o financiador está localizado. Esta revisão deve ser baseada em padrões éticos e legais consistentes com os princípios estabelecidos na presente declaração. Pesquisa transnacional em saúde deve responder às necessidades dos países hospedeiros e deve ser reconhecida sua importância na contribuição para a redução de problemas de saúde globais urgentes. Na negociação de acordos para pesquisas, devem ser estabelecidos os termos de colaboração e a concordância sobre os benefícios da pesquisa com igual participação de todas as partes da negociação.
Os Estados devem tomar medidas adequadas em níveis nacionais e internacionais para combater o bioterrorismo e o tráfico ilícito de órgãos, tecidos, amostras, recursos genéticos e materiais genéticos. Promoção da Declaração, artigo 22, papel dos Estados. Os Estados devem tomar todas as medidas adequadas de caráter legislativo, administrativo ou de qualquer outra natureza, de modo a implementar os princípios estabelecidos na presente declaração e em conformidade com o direito internacional e com os direitos humanos. Tais medidas devem ser apoiadas por ações nas esferas da educação, formação e informação ao público. Os Estados devem estimular o estabelecimento de comitês de éticas independentes, multidisciplinares e pluralistas, conforme o disposto no artigo 19. Artigo 23. Formação, informação e educação em bioética. De modo a promover os princípios estabelecidos na presente declaração e alcançar uma melhor compreensão das implicações éticas dos avanços científicos e tecnológicos, em especial para os jovens, os Estados devem envidar esforços para promover a formação e educação em bioética em todos os níveis, bem como estimular programas de disseminação de informações e conhecimento sobre bioéticas. Os Estados devem estimular a participação de organizações intergovernamentais, internacionais e regionais e de organizações não governamentais internacionais, regionais e nacionais neste esforço. Artigo 24. Cooperação internacional. Os Estados devem promover a disseminação internacional da informação científica e estimular a livre circulação e o compartilhamento do conhecimento científico e tecnológico. Ao abrigo da cooperação internacional, os Estados devem promover a cooperação cultural e científica e estabelecer acordos bilaterais e multilaterais que possibilitem os países em desenvolvimento construir capacidade de participação na geração e compartilhamento do conhecimento científico relacionado e dos benefícios decorrentes. Os Estados devem respeitar e promover a solidariedade entre Estados, bem como entre indivíduos, familiares, grupos e comunidades, com atenção especial para aqueles tornados vulneráveis por doenças, incapacidade ou por outras condições individuais, sociais, ambientais e aqueles indivíduos com maior limitação de recursos. Artigo 25. Ação de acompanhamento pela Unesco. A Unesco promoverá e disseminará os princípios da presente declaração. Para tanto, a Unesco buscará apoio e assistência do Comitê Intergovernamental da Bioética e do Comitê Internacional de Bioética. A Unesco reafirmará seu compromisso em tratar de bioética e em promover a colaboração entre o IGBC e o IBC. Considerações finais. Artigo 26. Inter-relação e complementaridade dos princípios. A presente declaração deve ser considerada em sua totalidade e seus princípios devem ser compreendidos como complementares e interrelacionados. Cada princípio deve ser interpretado no contexto dos demais de forma pertinente e adequada a cada circunstância. E agora, o penúltimo artigo, artigo 27. Limitações e aplicações dos princípios. Se a aplicação dos princípios da presente declaração tiver que ser limitada, tal limitação deve ocorrer em conformidade com a legislação, incluindo a legislação referente aos interesses de segurança pública para a investigação, constatação e acusação por crimes, para a proteção da saúde pública ou para a proteção dos direitos e liberdades de terceiro. Quaisquer dessas legislações devem ser consistentes com a legislação internacional sobre os direitos humanos. E, por fim, o artigo 28, que trata sobre recusa e atos contrários aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana. Nesta declaração, pode ser interpretado como podendo ser invocado por quaisquer estados, grupo ou indivíduo para justificar envolvimento em qualquer atividade ou prática de atos contrários aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana.